Olá. No fim da história desse mundo, a Bíblia fala que existem três poderes que lutarão contra Deus. Na verdade, esses poderes estarão unidos como um só. Esses serão a besta, o dragão e o falso profeta. Isso tem Apocalipse no capítulo 16, no verso 13. Ele fala também que eles irão de encontro aos reis da terra para fazer a batalha do Armagedon. Eles se unirão com os reis da terra, tanto o dragão como a besta e o falso profeta. E fala também que eles farão sinais de prodígio, prodígio de mentira. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, ali é identificado a besta e também o dragão. Ali fala que o dragão dá poder e autoridade à besta. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 9, ali fala que o dragão é Satanás. Então Satanás passa autoridade e poder à besta. Agora, é interessante que também o poder romano é identificado também como dragão. Aí quando Jesus nasceu, porque Israel estava sob o comando ali do poder de Roma. Então Roma transferiu a sua autoridade para a besta. É claro que isso é uma eficácia, ou isso é um ministério do dragão. Então o dragão deu poder a Roma e Roma transferiu o poder à besta. Então, de maneira mais simples, o dragão passou sua autoridade e poder à besta. Então a besta recebe o poder do dragão. Foi a transferência de Roma pagã para Roma papal. Então nesse caso a besta é a Roma papal. É bem identificado como a besta. Não há como questionar. Por outro lado, a Bíblia fala que existe outra besta, ali em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 11. E essa besta, ela beneficiará a primeira besta. Ou seja, ela apoiará a primeira besta. E fala que ali será feita a imagem da besta. Essa imagem da besta será feita por causa de milagres que serão feitos. Isso é em Apocalipse 13, ali a partir do verso 14, verso 15. Ali fala que esse poder fará grandes sinais. E nós sabemos que esse poder é o falso profeta. Então a segunda besta e o falso profeta é um só. Por isso está unido o dragão, a besta e o falso profeta na batalha final. E esse falso profeta, ele fará grandes sinais. No livro de Tessalonicenses, ali no capítulo 2, a partir do verso 9 e do verso 10, o apóstolo Paulo fala sobre o mistério da injustiça. E esse mistério da injustiça, ele fará grandes sinais. Só que ali o apóstolo Paulo fala que tem um que o detém. Alguma coisa não consiste que esse poder seja, digamos, estabelecido na terra. Ou seja, o dragão, o diabo, ele ainda não fez todo o engano. Ele enganará o mundo, mas ainda há alguns que o resistem. Aí ele fala que tem um que o resiste. Por isso que ele não opera com todo engano. Mas o apóstolo Paulo fala que esse será tirado. Esse que está resistindo será tirado. Então se manifestará todo o engano, todo o poder da injustiça. Ele operará entre os filhos dos homens. Então esse poder, sem dúvida, é o anticristo. O anticristo realmente ele ainda não veio. Existem muitos anticristos. O dragão, por exemplo, é o anticristo original, o verdadeiro anticristo. E a besta também é o anticristo. Porém, o falso profeta, ele ainda não manifestou com todo o poder. É interessante que a segunda besta fará uma imagem à primeira besta, ou seja, se tornar semelhante ao papado. E essa segunda besta é o mundo protestante que está se afastando da fé. E ela receberá autoridade também do dragão e fará uma imagem da besta. O mundo protestante se tornar semelhante à primeira besta. Para que o mundo protestante se torne semelhante à primeira besta, é necessário que haja um homem
que assuma, que seja um líder protestante no mundo inteiro, para que seja semelhante ao papado, assim como aconteceu ali no tempo de Roma. Porque Roma perdeu sua autoridade política e sabemos que os imperadores queriam ser adorados como Deus. Daí ser transformado ali no poder papal, que na verdade é o imperador que se transformou num poder religioso. O poder imperial se transformou num poder religioso, para que ele fosse adorado. Isso acontecerá também no final. Quando a igreja vai se apostatando da fé, geralmente ela recebe apoio do Estado. E quando a igreja protestante se voltar para o Estado, o que já está acontecendo, então será nomeado um homem para dirigir o mundo protestante. Esse homem, sem dúvida, é o anticristo. E ele terá autoridade porque ele fará grandes milagres, porque hoje a maioria das pessoas que servem a Deus, ou que busca servir a Deus, os chamados cristãos, os sinais que levam a acreditar que Deus existe são os milagres que aconteceu desde o passado. Então esse homem fará tão grandes sinais, tão grande prodígio, Jesus faz, se possível, enganaria até os próprios eleitos. E esse homem, sem dúvida nenhuma, sairá do mundo religioso, sairá do mundo cristão. Porque se alguém se levantar dizendo que é Jesus, fazendo grandes sinais, grandes prodígios, então o mundo cristão irá se prostrar perante esse homem. Porque quem está preparando o anticristo são os próprios cristãos. É porque falso profeta para falso cristão. Porque os cristãos dos nossos dias, de uma forma geral, são aqueles que creem que a lei foi abolida, que não precisa de uma lei, que não precisa de um sacrifício para servir a Jesus, não precisa tomar a cruz. Os cristãos de hoje é aqueles que acreditam num Cristo sem cruz. É semelhante ao que aconteceu no início. Os próprios discípulos pensavam assim. Eles pensavam que Jesus ele seria um rei naquele tempo, que expulsaria os romanos. Então, à medida que o tempo vai passando, mais as pessoas que são os servidores de Cristo, os profetas seguidores de Cristo, mais estão se adequando ao mundo, mais estão se assemelhando ao mundo. Por isso que o apóstolo João fala que ali no livro de 2 João, no capítulo 2 e no verso 4, aliás, capítulo 4 ali no verso 2, então o apóstolo João fala que o anticristo ele falará uma linguagem que o mundo vai ouvir. O apóstolo João mesmo fala que o Espírito de Deus que habita no verdadeiro crente não ouvirá a voz do mundo, e nem o mundo ouve a voz do verdadeiro cristão. Então o mundo ouvirá a voz do anticristo porque porque não procede de Deus. Ou seja, esse espírito do anticristo não procede de Deus. Uma outra coisa interessante também, que Jesus fala ali no livro de Mateus, no capítulo 24, ali no verso 25, Jesus ele fala que o anticristo, o falso profeta fará tão grandes sinais, se possível enganaria os próprios eleitos. São Mateus 24, no verso 24. No verso 25, Jesus fala que se estiver no interior da casa, não acreditei se estiver no deserto. Isso nos leva a pensar que o anticristo, ele imitará a volta de Jesus. Então, por muito tempo, os cristãos têm esperado a volta de Jesus. Jesus fala, se estiver no deserto, não acreditei, se estiver no interior da casa. Então o inimigo ele tem um espaço enorme para imitar a volta de Jesus nesses termos. Ele pode aparecer no deserto e o mundo inteiro vê ao mesmo tempo, através de via satélite. Nesse caso ele aparecerá no interior das casas. É claro que ele não vai imitar a volta de Jesus, porque Jesus fala que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Porém o mundo não se importa muito com isso. Se o anticristo ele fizer todas as vontades, os desejos do mundo cristão,
Se estiver de acordo com a vontade dos cristãos modernos, aqueles que são falsos cristãos, então se receberá de bom grado, não importa, porque o cristão, quando ele quer que as coisas aconteçam da sua vontade, ele não se importa muito com o que está escrito na palavra, sem satisfazer os seus desejos. Então o próprio mundo cristão já está criando o anticristo, que nós possamos ter cuidado. Então somente o verdadeiro cristão não receberá o anticristo.